Você já se perguntou por que algumas pessoas insistem em permanecer em relacionamentos que as machucam profundamente? Ou por que tantos dizem amar, mas vivem em constante controle, cobrança e medo? A verdade pode ser mais desconcertante do que parece. E se o que você sente não for amor, mas uma fuga disfarçada, uma tentativa desesperada de escapar da sua própria solidão, da sua liberdade, de si mesmo? Carl Jung dizia que aquilo que você nega em si, o mundo te trará como destino. Já Erich Fromm afirmava que o amor verdadeiro só nasce quando o ser humano conquista sua liberdade interior. O que une esses dois gigantes da psicologia é uma percepção perturbadora. O que muitos chamam de amor é, na verdade, medo. Medo da liberdade, da autonomia, do silêncio que revela quem realmente somos. Neste vídeo, vamos abrir uma ferida antiga. Uma ferida que talvez você tenha carregado durante anos, achando que era amor, mas que, na verdade, era a recusa inconsciente de olhar para dentro, porque a liberdade não é confortável. Ela exige responsabilidade, autoconhecimento, coragem para caminhar sem se escorar no outro. E poucos estão prontos para esse tipo de amor. A maioria prefere se fundir, se perder, se anular, desde que não precise encarar o abismo do próprio vazio. Mas e se for justamente esse vazio que você precisa encarar? E se a dor de amar erradamente for, na verdade, um convite para amar de verdade? Jung e Fromm não nos poupam. Eles nos confrontam, nos despem das ilusões românticas e nos obrigam a encarar a realidade nua. Muitos se dizem apaixonados, mas na verdade estão presos, e não ao outro. Mas a ideia de que só serão completos se alguém os salvar da própria solidão. Se você já sentiu um aperto inexplicável, mesmo estando acompanhado, se já teve a sensação de que o amor que vive parece mais uma prisão do que um encontro, então este vídeo é para você. Não será confortável, mas se você tiver coragem de seguir até o final, talvez algo dentro de você desperte e nunca mais aceite chamar de amor aquilo que, no fundo, é medo. A jornada começa agora. Respire fundo e prepare-se para encarar o tipo mais raro e mais libertador de amor que existe. Aquele que nasce quando você já não precisa de ninguém para ser inteiro. Quando Carl Jung analisava o amor, ele não o via como um fenômeno romântico, idealizado, mas como um espelho que revela tudo aquilo que negamos em nós mesmos. Segundo ele, a maioria das pessoas não ama de forma consciente. Elas projetam. Projeção é um mecanismo psíquico inconsciente, pelo qual lançamos no outro nossas sombras, desejos ocultos e feridas não resolvidas. O amor, nesse contexto, se torna um palco onde encenamos tudo aquilo que não temos coragem de enfrentar dentro de nós. É por isso que muitas relações começam com uma intensidade quase hipnótica. O outro parece perfeito, quase mágico. Mas o que estamos vendo não é a pessoa real, é a imagem que criamos com base no que falta em nós. Nos apaixonamos por um ideal inconsciente, um reflexo que desperta emoções profundas, mas que não resiste à realidade. Com o tempo, essa imagem começa a ruir e o que antes parecia amor vira frustração, cobrança e dor. Jung dizia: enquanto não tornarmos o inconsciente consciente, ele dirigirá nossa vida e nós o chamaremos de destino. Isso vale para o amor também. Se não olharmos para dentro, vamos continuar chamando de amor aquilo que é apenas necessidade emocional mal compreendida. Esperamos que o outro nos salve, que preencha nossos vazios, que nos complete. Mas isso é um fardo pesado demais para qualquer ser humano carregar. E o mais trágico é que, enquanto não compreendemos isso, seguimos nos sabotando. Escolhemos parceiros que alimentam nossas carências, repetimos padrões familiares inconscientes e muitas vezes confundimos apego com paixão. O amor se torna um ciclo de idealização e decepção.
um ciclo que esgota, mas que raramente nos desperta até que a dor se torne insuportável. Nesse momento surge a primeira chance de acordar. A primeira fissura no espelho da ilusão. Jung nos convida a não fugir dessa dor, mas a escutá-la, porque ela está dizendo algo fundamental. O que você chama de amor talvez seja apenas a sua alma gritando para ser vista, e isso não se resolve com o outro. Isso começa em você. Erich Fromm traz uma perspectiva que complementa e aprofunda o pensamento de Jung. Para ele, o verdadeiro amor só pode existir entre pessoas que se tornaram livres. Mas liberdade, no sentido profundo, não é algo fácil de conquistar. Ser livre significa ser responsável por si mesmo. Significa não depender do outro para validar sua existência. E isso assusta, porque no fundo, muitos não querem liberdade, só querem alívio. Fromm observou que a maioria das pessoas busca relacionamentos não por amor, mas para escapar da solidão. E esse é o grande engano. Ao tentar fugir do vazio interno através do outro, criamos uma relação de dependência emocional. O parceiro se torna uma tábua de salvação, uma âncora em meio ao caos da própria identidade fragmentada. Mas o problema é que ninguém consegue sustentar essa função por muito tempo, e o amor então se deforma. O medo da liberdade leva à submissão disfarçada de romance. As pessoas começam a aceitar menos do que merecem, suportam desrespeito, frieza, abandono emocional, tudo para não ficarem sozinhas. A ausência do outro se transforma em desespero. Não porque havia amor, mas porque havia necessidade. Fromm afirma que esse tipo de vínculo simbiótico não é amor. É uma fusão doentia de medos não resolvidos. E o mais cruel é que quanto mais medo sentimos da liberdade, mais idealizamos a prisão. Passamos a enxergar a dependência como afeto, o controle como cuidado, o ciúme como prova de amor. Mas o amor verdadeiro jamais nasce do medo. O amor que liberta só pode surgir quando duas pessoas inteiras se encontram, não para se completar, mas para compartilhar. A proposta de Fromm é revolucionária. Amar exige coragem. Coragem de se bastar, de estar só, de encarar o silêncio. O amor maduro não pede garantias, não exige promessas eternas. Ele nasce da liberdade e se fortalece na escolha diária de permanecer, não na necessidade de não ir embora. Carl Jung e Erich Fromm convergem em um ponto crucial: o desejo inconsciente de fusão. Ambos concordam que o ser humano, em sua insegurança existencial, busca se fundir ao outro como forma de alívio. Jung chama esse movimento de dissolução do ego. Fromm, de amor simbiótico. Em ambos os casos, não há encontro verdadeiro. Há apenas a tentativa de desaparecer no outro. Esse tipo de amor parece bonito no começo. Frases como "você é tudo para mim" ou "sem você eu não sou nada" são socialmente romantizadas, mas psicologicamente perigosas. Elas denunciam uma perda de identidade, um desejo de se anular para manter o outro por perto. Mas quem ama de verdade não deseja desaparecer. Deseja ser e permitir que o outro também seja. Relações simbióticas são sufocantes. Tudo gira em torno da presença do outro. Pequenas ausências viram tragédias, desencontros se tornam ameaças. O amor vira uma luta por controle, uma guerra fria disfarçada de cuidado. Jung dizia que quando o ego se dissolve sem consciência, o indivíduo se perde, e essa perda, em vez de libertar, aprisiona ainda mais. Fromm vai além. Ele diz que o amor simbiótico impede o crescimento emocional. Duas pessoas que vivem em fusão não evoluem, não se transformam. Apenas sobrevivem juntas, presas em uma dança de medos, ciúmes e exigências. A relação vira um vício,
e, como todo vício, destrói lentamente a essência de quem se é. Mas a consciência pode romper esse ciclo. Ao enxergar que a fusão não é amor, mas medo de existir, algo começa a mudar. O que antes parecia romântico agora revela sua natureza opressiva. E o primeiro passo para a liberdade é esse: parar de romantizar a prisão. O amor real não quer se fundir, quer caminhar lado a lado, como dois seres completos que escolhem estar juntos, sem precisar se esconder um no outro. Erich Fromm nos ensina que o amor é um ato de maturidade, e ninguém pode amar de verdade se não for capaz de ficar sozinho. A solidão nesse contexto não é isolamento, é autonomia emocional. É o espaço onde nos encontramos com a nossa essência, onde deixamos de ser mendigos de afeto para nos tornarmos fontes de presença. É na solidão consciente que descobrimos quem realmente somos. Quando estamos sozinhos e em paz, não buscamos o outro para preencher um vazio, mas para transbordar o que já existe em nós. Isso muda tudo, porque o amor que nasce da plenitude não é exigente. Ele é generoso, silencioso, profundo. Não precisa provar nada. A maioria, porém, tem medo do silêncio, porque no silêncio ouvimos a nós mesmos, e isso pode ser assustador. Jung dizia que a alma muitas vezes sussurra, e é no ruído da vida moderna que perdemos essa escuta. Por isso, muitos correm para o primeiro afeto que aparece, mesmo que ele seja tóxico, porque qualquer presença parece melhor do que o vazio. Mas o verdadeiro amor exige a coragem de olhar esse vazio nos olhos e acolhê-lo. Fromm acredita que o amor é um exercício de liberdade. Amar é dar liberdade ao outro, não para ir embora, mas para ser quem ele é. E isso só é possível quando deixamos de enxergar o outro como solução para os nossos medos. Quando reconhecemos que somos inteiros, mesmo que imperfeitos, então se você sente que depende do outro para viver, talvez ainda não esteja amando. Está buscando segurança, e segurança é importante, mas não é amor. O amor verdadeiro começa quando você descobre que pode viver sozinho, e mesmo assim escolhe compartilhar sua vida com alguém, não por necessidade, mas por liberdade. Parte 5. O convite à individuação. Carl Jung define o processo de individuação como a jornada de se tornar quem você é de fato, e não o que o mundo espera que você seja. É uma jornada solitária, profunda e transformadora, e sem ela, o amor consciente é impossível. Porque enquanto estivermos alienados de nós mesmos, estaremos buscando no outro aquilo que só podemos encontrar dentro. A individuação é dolorosa. Ela exige confrontar o inconsciente, encarar as sombras, questionar os padrões herdados. Mas é essa dor que amadurece, que liberta. Quando nos tornamos inteiros, deixamos de amar por carência. Passamos a amar por abundância, por escolha, por verdade. E Jung dizia que o amor maduro é aquele que reconhece a liberdade do outro como sagrada, e que só pode ser vivido quando nos tornamos responsáveis pela nossa própria alma. É nesse momento que o amor deixa de ser prisão e se transforma em parceria, em espelho, em altar de crescimento mútuo. Fromm complementa esse pensamento ao dizer que o amor verdadeiro não é um sentimento passivo, mas uma arte que exige esforço, disciplina e fé. Amar não é apenas sentir, é agir com consciência, com respeito, com liberdade. É ser e permitir que o outro seja, e assim encerramos este ciclo. Se o que você vive chama de amor, mas dói mais do que liberta, talvez seja a hora de olhar com novos olhos. Jung e Fromm não nos trazem respostas fáceis, mas nos oferecem um mapa. O mapa de um amor que nasce não da dependência, mas da liberdade. Um amor que exige coragem, e que por isso mesmo é o mais verdadeiro que existe.
À medida que chegamos ao fim desta jornada, é impossível não reconhecer o quão profundamente nossos vínculos refletem não apenas nossas escolhas conscientes, mas também os fragmentos inconscientes que herdamos, vivemos e muitas vezes ignoramos. Carl Jung nos mostrou que aquilo que evitamos em nós mesmos se manifesta nos outros, e Erich Fromm complementa: muitas relações não são baseadas em amor verdadeiro, mas em uma busca inconsciente por preencher vazios internos. A atração por pessoas tóxicas raramente é aleatória. É quase sempre um espelho que nos obriga a enxergar o que negamos sentir. Talvez agora você compreenda que, por trás de cada ciclo repetido, há uma lição ainda não aprendida. Cada pessoa que o feriu, cada laço que drenou sua energia, foi também uma oportunidade de autoconhecimento. A partir da perspectiva junguiana, essa repetição é o inconsciente tentando nos ensinar algo essencial. Já para Fromm, é um grito pela redescoberta da liberdade interior, a capacidade de amar sem aprisionar e de se relacionar sem depender. O que você tolera fora é muitas vezes o reflexo do que acredita merecer por dentro. E essa crença, quase sempre silenciosa, molda o tipo de vínculo que você aceita. Chegou o momento de quebrar esse padrão, não apenas afastando o que é tóxico, mas transformando o seu próprio centro. Você não pode controlar quem aparece na sua vida, mas pode decidir com quem permanece. E essa decisão começa com a coragem de olhar para si com honestidade e compaixão. Lembre-se, não é sinal de fraqueza afastar-se de quem lhe faz mal. É sinal de maturidade. A verdadeira cura emocional não acontece quando o outro muda, mas quando você se torna alguém que já não precisa repetir as mesmas histórias. Como dizia Jung, aquilo que não enfrentamos em nós mesmos, encontraremos como destino. E talvez hoje, ao encarar isso de frente, você esteja finalmente mudando o seu destino. Se essa reflexão tocou você de alguma forma, permita que ela se aprofunde. Compartilhe nos comentários qual parte mais fez sentido para você. Sua história pode ecoar no coração de alguém que também precisa despertar. Curta o vídeo se ele foi valioso e inscreva-se no canal para seguir comigo nessa jornada de autoconhecimento, cura e transformação. Aqui, cada novo vídeo é um convite para enxergar a si mesmo com mais verdade. Até o próximo mergulho interior.